E aí, gente, tudo certo? Então, essa é a nossa segunda videoaula sobre o tema permutação com elementos repetidos. E nessa aula a gente vai fazer 3 exemplos de aplicação do que a gente viu na última. Esses 3 exemplos, vocês vão ver que na hora que a gente lê ele, vai parecer que não tem nada a ver com permutação com elementos repetidos. Né? A gente vai olhar e falar assim, nossa, mas da onde que encaixa essa teoria ali dentro? Vocês vão ver que é interessante. Nem sempre a gente usa permutação com elementos repetidos só para anagramas com letras iguais. Beleza? Vamos lá. Vamos lá então, gente. O primeiro exemplo é uma questão tirada do vestibular da Unesp, de 2010, e diz o seguinte, ó. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é. Então vamos olhar o mapa que ele deu aqui para a gente. A planta, né? Ele fala que essa pessoa quer chegar do ponto A, que está aqui no canto inferior esquerdo, até o ponto B, que está no canto superior direito. E fala que quer usar os caminhos, um dos caminhos mais curtos, ou seja, sempre de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Significa que se ele subiu, ele não pode descer de novo, certo? Porque senão seria perda de caminho, né? E mesma coisa, se ele foi para a direita já, ele não pode voltar. Até se ele pudesse fazer isso, a resposta ao exercício seria infinita, porque ele poderia ficar dando volta de quarteirão quantas ele quisesse, né? Então nem faria sentido. Uma possibilidade, ó, coloquei aqui em vermelho. O cara pode sair do ponto A, aí vai para cima, direita, cima, direita, cima, direita, cima. Aí vai 3 direita, 1 para cima, 1 para direita. Essa é uma das possibilidades. Uma outra, fiz aqui em azul. Ele pode ir 3 para a direita primeiro, depois sobe 2, 2 para a direita, sobe 1, 2 para a direita e sobe 2. É outra possibilidade. Certo? Aí que eu falei para vocês, na onde que encaixa a permutação com repetição aqui? E como que a gente resolveria esse problema? Pensa no seguinte, ó. Esse caminho vermelho. A gente pode traduzir esse percurso para uma sequência de letras, formando tipo um código para ele. Onde C vai representar um quarteirãozinho para cima e D vai representar um quarteirãozinho para a direita. Então, por exemplo, esse percurso vermelho, ele poderia ser colocado desse formato aqui, ó. Cima, direita. Então, CD, 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 C, DDD, CD. Então, esse percurso em vermelho, ele pode ser traduzido como essa sequência de letras aqui, ó. E o azul, como que ficaria? DDD, né? Depois CC, DDC, DDCC. Ficaria desse jeito. Se eu pegasse outro percurso, outra possibilidade, ela também poderia ser traduzida com um código desse tipo. E a gente tem uma relação que a gente fala na matemática, a gente chama de biunívoca. Cada percurso desenhado tem um código, e cada código tem um percurso. E uma relação única. Um código diferente do outro vai significar um percurso diferente do outro. Então, contar quantos percursos eu tenho é a mesma coisa que contar quantos códigos diferentes eu posso ter. Então, a gente conseguiu traduzir uma coisa geométrica para uma coisa de letras ali. Certo? Nesses códigos, se eu trocasse um C de lugar com outro C, o código seria o mesmo. Por isso que entra a permutação com repetição. E mesma coisa se eu trocasse um D de lugar com outro. Então, basicamente, eu teria que contar quantas permutações de C e D eu teria. Mas para isso eu preciso pensar, todos esses códigos têm a mesma quantidade de Cs e de Ds? O que vocês acham? Sim, né? Repare, ó, nesse azul, por exemplo, ele teve que ir 3 para a direita, primeiro, depois mais 2 e depois mais 2. No total, ele foi 7 caminhos para a direita. São 7 quarteirões, né? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. São 7 para a direita. E depois tem que ir 5 para cima. Um dos percursos seria vir tudo para baixo aqui, tudo para a direita primeiro e depois tudo para cima. Então seria 7 percursos para a direita e depois 5 para cima. Certo? Nos outros que aparecem aqui, em todos vão aparecer 7 para a direita e 5 para cima do mesmo jeito. Só vai mudar a ordem entre eles. Certo? Pega aqui o exemplo vermelho, conta para você ver. Vai dar também 5 para cima, 7 para a direita. Então, o número total de percursos nada mais é do que a permutação dessas letras aí. Isso é uma permutação de 12 elementos, né? São 12 letras que aparecem aí, com repetição de 7 letras D e 5 letras C. Isso vai dar um 12 fatorial, né, em cima, e embaixo é o 5 fatorial e o 7 fatorial. Certo? Como é que a gente simplifica essa fração? O 12 fatorial eu posso desenvolver até chegar ao 7. Certo? Por quê? Porque eu tenho o 7 fatorial embaixo também. E aí eu sei que na hora que chegar ali, nessa multiplicação, eu posso cancelar o 7 fatorial com o 7 fatorial. O 5 fatorial eu desenvolvi. Então eu fiz 5, 4, 3, 2. E aí dá para dar uma simplificada ainda. Ó. Se eu pegar o 5 vezes 2, eu consigo cancelar com o 10. E o 4 vezes 3, eu consigo cancelar com o 12. Sobrou só o 11 vezes o 9 vezes o 8. O 11 vezes 9 é 99. E 99 vezes 8, se fosse 100 vezes 8 é 800, né? 99 é 1 a menos que 100, então é 800 menos 8, né? Que seria o 8 multiplicando com o menos 1. 792. Letra D. Beleza, gente? Vamos para o nosso exemplo 2. Que fala o seguinte, ó. Considerando o exemplo anterior, quantos seriam os percursos diferentes que a pessoa poderia fazer de A até B, passando obrigatoriamente por C? A gente chegou no exemplo anterior em 792 caminhos diferentes, né? Percursos diferentes que ele poderia fazer. Em alguns desses percursos, a pessoa passa pelo ponto C e em alguns percursos ela não passa. A pergunta é, quantos que passa pelo ponto C? Certo? Um exemplo é esse percurso em azulzinho aqui, né? Ela passa por C e continua chegando até B. Com certeza a resposta tem que dar menos do que 792. Certo? Bom, para eu calcular essa quantidade de percursos, pensa que você é a pessoa que está fazendo isso, né? Você é a pessoa que está caminhando de A até B e quer passar por C. Você concorda que você teria que fazer esse percurso em 2 etapas? Primeiro você sai do seu ponto A, que é onde você está, e vai até o ponto C. Chegou lá, aí você sai do ponto C e vai até o ponto B. Então seriam 2 etapas do acontecimento, então bastaria multiplicar as possibilidades de cada uma dessas etapas. Para chegar de A até C, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu fiz por exemplo anterior. Eu posso traduzir cada percurso como um código, e em todos eles teria necessariamente que ter 3 letras Ds e 2 letras Cs. 3 letras Ds e 2 letras Cs. E de C até B, ele teria que vir 1, 2, 3, 4 para a direita e 1, 2, 3 para cima. Em todos os percursos, não importa qual. Certo? Ou seja, de A até C, eu poderia pensar que a quantidade de percursos é a quantidade de permutações desses elementos aqui, ó, que são 5 elementos com repetição de 3 e 2. E aqui são 7 elementos com repetição de 4 e 3. E aí vamos fazer essa conta. Essa primeira permutação seria o 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E a segunda, 7 fatorial, embaixo 4 fatorial, 3 fatorial. A gente sempre divide pela permutação dos que se repetem. Para realizar essa conta, e dar uma simplificada, o 5 fatorial eu vou desenvolver até chegar no 3, que eu já sei que é o suficiente para eu poder cancelar, e o 7 fatorial eu vou desenvolver até chegar no 4, porque eu também já sei que é o suficiente para cancelar lá embaixo. Então vamos cancelar os fatoriais. Ó. 3 fatorial com 3 fatorial,
4 fatorial com 4 fatorial. Além disso, ó, esse 3 vezes 2 aqui eu posso cancelar com o 6, que aparece lá em cima. Então, esse primeiro fatorial, 5 vezes 4, é 20, dividido por 2 é 10. E aqui é 7 vezes 5, 35, que multiplicando são 350. Então, daqueles 792 percursos, em 350 ele passa pelo ponto C, obrigatoriamente. Beleza? Olha que exemplos interessantes, né? Inicialmente a gente não vê permutação com repetição, fala o que tem a ver. Você consegue resolver fazendo uma tradução de cada percurso por um código com letras. Certo? E o último exemplo que a gente vai ver aqui é de uma questão da Unesp de 2014. E diz o seguinte: um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, né, A, B, C, D, E, e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas a serem assinaladas com X na folha de respostas. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com a alternativa A, 2 com a B, e assim por diante, como mostra o modelo, que está ali do ladinho. Nessas condições, a quantidade de folhas de respostas diferentes com a letra X, disposta nas alternativas corretas, será... Vamos observar o que está acontecendo aqui, né? Vamos interpretar o problema. Então, imagine que você é o professor. E aí você vai fazer, então, uma prova com 10 questões, tudo de alternativa. Só que aí, na hora que você vai colocar as alternativas corretas, você não vai colocar todas as alternativas da letra A. Nem todas as letra B, nem C. Normalmente o que se faz é equilibrar. Se são 10 questões com 5 alternativas, seriam 2 de cada. Então eu quero que 2 questões tenham a alternativa A, a resposta correta, 2 a correta seja B, 2 a C, 2 a D e 2 a E. Certo? E a pergunta é, bom, vai ter 2 de cada. Mas então, quantos gabaritos diferentes pode ter? Porque essa 2 de cada significa, pode ser que as 2 primeiras sejam A, ou então a A sejam as 2 últimas, ou então sejam a 5 e a 7. Então, a ordem das alternativas modifica de um gabarito para o outro. Né? Para contar o total de gabaritos, eu vou pensar também em cada gabarito sendo um código, igual a gente fez no exercício anterior. Certo? Então, cada código tem que ter 2 letras A, 2 letras B, 2 Cs, 2 Ds e 2 Es. O que muda de um gabarito para outro é a ordenação deles. Nesse código que eu coloquei aqui, ó, a primeira letra significa que é a resposta da primeira questão. A segunda letra seria a resposta da segunda questão. A 10ª letra é a resposta da 10ª questão. Certo? Então, a quantidade de gabaritos seria a mesma coisa que a quantidade desses códigos aqui. E isso nada mais é do que uma permutação de 10 elementos, são 10 letras, com repetição de 2, 2, 2, 2, 2. Que são 2 letras iguais em cada, né, de cada. São 5 números 2 ali. Isso seria então 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 5 vezes, né? E aí essa conta eu vou deixar para vocês treinarem aí. Certo? Não dá para simplificar muita coisa, tem que fazer meio que no braço mesmo. Ficaria 10 fatorial sobre 32 ali embaixo. E fazendo essa conta, você vai chegar em 113.400. Beleza? Alternativa B. Tudo certo, gente? Com isso a gente encerra nossas aulas de permutação com repetição. E na próxima a gente vai começar a ver um pouco de combinação, que é uma das partes que, assim, pensando em questões de vestibulares, é uma das que mais aparecem. Aparece mais do que permutação, inclusive. Beleza? Até mais, então. Tchau para vocês.